Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a propagação da luz em um meio ordinário se dá em linha reta. Aí você pergunta, Ives, e o que é um meio ordinário? Ordinário é aquele meio que é, ao mesmo tempo, simultaneamente, transparente, anote isso aí, transparente, homogêneo e isotrópico. Então, deixa eu anotar aqui. Transparente, a luz não sofre desvio quando passa por ele. Homogêneo, então ele está igualmente distribuído no espaço. E isotrópico, as propriedades do meio não dependem do caminho da luz. Então, quando a gente tem um meio desse tipo, a gente tem um meio ordinário. Por excelência, o meio ordinário é o vácuo. O vácuo é transparente, homogêneo e isotrópico. E aí, se a luz se propaga em linha reta, quando ela encontra um obstáculo, e esse obstáculo é opaco, ou seja, não permite a passagem da luz, esse obstáculo vai estar iluminado em um dos lados e não iluminado no outro lado. No lado não iluminado, a gente diz que existe uma sombra própria. E toda a região que não é atingida por luz é chamada de cone de sombra. Quando esse cone de sombra chega em um segundo obstáculo, a gente diz que ali está a sombra projetada. Então imagina que eu tivesse aqui um obstáculo, que só para simplificar eu vou representar como se fosse aqui um pequeno retângulo. Digamos que isso é uma parede que está no solo. E aí, luz solar está incidindo sobre essa parede. E digamos que eu tenho luz chegando, eu vou fazer em vermelho para destacar aqui. Eu tenho luz chegando aqui. E aí, olha só o que acontece. A luz que está chegando do lado esquerdo está iluminando essa parede. Logo, essa região à esquerda da parede está iluminada. Só que como a parede é opaca, esse raio de luz não atravessa a parede. Então, nessa região aqui atrás, olha só, toda essa região aqui atrás não recebe luz. Então, essa é uma região de cone de sombra. Atrás da parede, essa região que eu estou destacando aqui em vermelho, ó, do lado direito, é o que a gente chama de sombra própria, que está no próprio objeto. Então, eu tenho aqui uma sombra própria. E essa região do cone de sombra deixa aqui embaixo, olha só, uma região sem receber luz, mas não na parede, no piso. Então, essa sombra aqui é chamada de sombra projetada. A sombra projetada é conseguida quando um outro obstáculo bloqueia a passagem de luz. Uma coisa que é importante é que quando a gente tem problemas envolvendo incidência de luz solar, a gente pode usar uma regrinha de geometria de proporcionalidade de triângulos para comparar tamanhos de sombra e tamanhos de objeto. Imagine que a gente tivesse aqui esse objeto. Vou desenhar aqui uma seta para representar, com uma altura H. E eu dissesse que essa sombra aqui tem um comprimento que eu vou chamar de D. Se eu coloco um outro objeto que também seja opaco, por exemplo, esse aqui que eu vou desenhar como um retângulozinho escuro, um retângulo fechado. A gente considera, por conta da distância, das dimensões envolvidas do Sol da Terra e da distância que separa o Sol da Terra, a gente pode considerar com uma aproximação muito boa que os raios solares, para pequenas distâncias, incidem paralelamente nos corpos. Isso significa
que o raio que tangencia aqui esse nosso outro objeto vai criar aqui uma linha, olha só, eu vou ter aqui também uma sombra projetada, e essa distância aqui, que eu vou chamar de distância Dzinho, está relacionada com a altura do objeto, que eu vou chamar de Hzinho. Para pequenas distâncias, como esses raios são paralelos, eu tenho aqui essas alturas paralelas, essas distâncias correspondentes às sombras projetadas também paralelas. Esse triângulo maior e esse triângulo menor têm dimensões que são proporcionais, são triângulos semelhantes. E aí, por conta disso, eu posso escrever uma relação entre as alturas e a distância. Eu posso dizer, por exemplo, que a altura maior está para a altura menor, assim como o comprimento da sombra maior está para o comprimento da sombra menor. Que não tem nada de mais, é simplesmente proporcionalidade de segmento. Então, a gente pode montar aqui os segmentos que são proporcionais e pode relacionar de outras formas, né? Hzão está para Dzão, como Hzinho está para Dzinho. Dzinho está para Dzão, como Hzinho está para Gzão. Não tem problema, desde que você lembre que os lados paralelos são proporcionais. Então, anote isso aí. Uma outra coisa, fera, que a gente consegue fazer por conta desse princípio da propagação retilínea da luz é montar o que a gente chama de câmara escura de orifício. Imagine a seguinte situação: você tem um objeto que foi iluminado ou que é luminoso, que está de frente para uma caixa escura que tem só um furinho, um orifício voltado, apontado para a região do objeto. E do lado oposto a esse orifício, eu tenho aqui uma parede que tem alguma coisa como um papel manteiga, uma superfície que é translúcida, que permite parcialmente a passagem da luz. Olha, se a gente sabe que a luz se propaga em linha reta, luz aqui da ponta do objeto vai para todos os lugares e, em particular, eu posso pegar a trajetória de um único raio que passa por esse orifício e vai chegar aqui embaixo na câmara. Fazendo a mesma coisa para um ponto aqui da base do objeto, que vai atingir aqui, ó, passa pelo orifício, a parte de cima na câmara, a gente tem um objeto apontado para cima, dando origem a uma imagem apontada para baixo. Perceba que a parte mais alta do objeto chega aqui embaixo na câmera. Então, a gente tem uma imagem formada a partir dos raios de luz. É uma imagem chamada de real, e essa imagem real é invertida. Atenção, para que alguém possa ver essa imagem, tem que ser atingido pela luz dela. Então, olha onde é que o observador fica normalmente. Ele poderia estar até dentro dessa caixa, mas olhando para onde está a luz. Então, eu posso também ver do lado de fora, olhando através da parede. Uma coisa que é importante é que a gente consegue enxergar dois triângulos aqui, olha só. Esses triângulos, a partir do ponto onde está o orifício, tem ângulos que são opostos pelo vértice. E tem lados opostos a esse ângulo que são paralelos. Então, esses triângulos são semelhantes. Por isso, os lados paralelos desse triângulo são proporcionais. E eu posso estabelecer aqui, olha só, uma altura do objeto, chamada de objeto, então HO, a altura do objeto, e lá do outro lado, HI, a altura da imagem. Considerar a distância do objeto até o orifício e considerar a distância da imagem até o orifício. Dados esses valores, eu posso relacioná-los de forma proporcional. A altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto até o orifício está para a distância da imagem até o orifício. Anote isso aí. Uma outra coisa que é importante é que o objeto nos problemas, em geral, tem uma altura que é fixa, que é constante. E essa distância para o fundo, a distância do orifício para a imagem, costuma também ser constante. Então, Dzinho e HO são constantes. Se a gente fizer aqui produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu tenho a seguinte relação. A altura da imagem
multiplicada pela distância do objeto até o orifício é igual à altura do objeto multiplicado pelo fundo da câmara, a distância do orifício até o fundo da câmara. Como esse produto do lado direito é constante, o produto entre HI e Dzão também é constante, o que significa que a altura da imagem e a distância do objeto são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto maior for a distância do objeto para o orifício, menor será a altura da imagem projetada no fundo da câmara. No olho, existe uma passagem de luz no centro do olho, na região que se dilata para abrir ou fechar de acordo com a quantidade de luz que é a pupila. No olho, o cristalino funciona como uma lente, e aí é como se eu tivesse uma câmara escura com uma lente aqui posicionada. Um detalhe é que essa lente, ela varia a sua curvatura e por isso ela pode se ajustar a diversas situações. Mas no olho humano, essa relação entre distância e altura também é presente. Tanto que se a gente observar coisas que têm o mesmo tamanho, mas que estão em distâncias diferentes para a gente, o objeto mais distante vai parecer menor. Quando a gente usa isso em desenho, para criar o efeito de perspectiva, de distanciamento, a gente desenha coisas com tamanhos diferentes para poder fazer com que o cérebro entenda que o que é menor está mais afastado. Tranquilo? Fera, olha aí uma questãozinha de sombra que fala sobre uma árvore e sobre uma haste, uma vara que é usada para fazer a medida. Na questão, fala sobre uma árvore, bora tentar representar aqui da forma mais simples possível, aquela árvorezinha que a gente desenha no jardim da infância. E aí aqui o solo, e nesse solo a gente tem uma haste aqui que tem um tamanho dado no problema. Como os raios solares, Fera, chegam paralelos aqui no nosso planeta, a gente pode então aproveitar esse paralelismo e perceber que o raio que tangencia aqui a árvore e que faz uma sombra dessa árvore, olha aqui o tamanho da sombra, eu vou chamar de SA, de sombra da árvore. Paralelo eu vou ter um raio solar aqui chegando na Terra, tangenciando a vara, formando uma sombra que eu vou chamar aqui de SV. A vara tem um tamanho que a gente conhece, vou chamar esse tamanho de Hzinho, ou H da vara, HV se você preferisse. E a árvore tem um tamanho maior que eu vou chamar aqui de Hzão. Fera, como esses raios solares são paralelos, as sombras no chão também são paralelas, a altura vertical também são paralelas, eu tenho dois triângulos aqui que são semelhantes. E como os triângulos são semelhantes, seus lados paralelos são proporcionais. Então, Hzão está para Hzinho, Fera. Assim como a sombra da árvore está para a sombra da vara. Eu não sei qual o tamanho da árvore, isso é o que eu quero descobrir, mas eu sei quanto é o tamanho da vara. Então eu tenho aqui Hzão está para 0,9, assim como a sombra da árvore, Fera, ele disse que tem extensão 3 metros. A sombra da vara tem 0,3. Ora, Fera, perceba que é muito simples aqui, ó. Uma casa decimal, eu posso simplificar 0 com 0. E aí aqui eu tenho 3 sobre 3. O valor de H, então, vai ser igual. 9 que está dividindo passa multiplicando, vezes 3 dividido por 3, que é 1. Logo, o tamanho da árvore é 9 metros. E a alternativa correta, Fera, é a letra D. D de detona, Fera.
Se vier a questão assim no vestibular, tenho certeza que você vai dar um sorriso e detonar a questão. Vamos juntos. Fera, olha só. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio, o qual se apresenta com altura de 5 centímetros. Isso, a imagem. Aí ele diz, aumentando-se de 100 metros a distância do prédio, a imagem se reduz para 4 centímetros de altura. Atenção com as preposições, fera. Quando eu digo aumentando-se de, esse aumento é a variação sofrida. Quando eu digo reduzido para, esse é o valor final da altura. De tem mesmo sentido que em, e para e a também significam a mesma coisa. Então, muito cuidado. Ele está dizendo que um aumento de 100 na distância faz com que a imagem passe a ter um tamanho de 4 centímetros. E ele pergunta qual a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição. Fera, perceba que isso é uma situação em que eu vou analisar antes e depois, inicial e final. Eu tenho 2 momentos, mas nos 2 momentos vale a relação. Acompanhe aqui. Olha só, fera. Dzão vezes I é igual a Dzinho vezes O. Dzinho é a distância do orifício ao fundo da câmara. O é o tamanho do objeto, que no caso é o prédio. E eu nem mudo uma coisa, nem mudo outra. Eu tenho que esse produto vale sempre a mesma coisa, fera. Por isso eu posso escrever, na primeira situação, Dzinho 1 vezes Izinho 1 é igual Dzão na segunda situação vezes Izinho na segunda situação. Já que o produto Dzão e Izinho é constante, eu posso então armar essa expressão, que nada mais é, fera, que uma regra de 3 inversa, já que quando eu aumento a distância, eu diminuo o comprimento da imagem. Eu não sei quem é D1, que é D na situação inicial, mas é ele que eu quero encontrar. Vou chamar de X. X em metros, que multiplica. A imagem eu não sei. Sei, ele disse que era 5 centímetros. Eita, é verdade. A distância D2 eu não sei, mas eu sei que ela é maior do que X, um total de 100 metros. Então, ela é X mais 100. Tudo isso em metros. E nesse aumentar a distância, eu acabo reduzindo a imagem para uma altura de 4 centímetros. Metro vezes centímetro, sem problema. 5 vezes x é 5x, 4 vezes x é 4x, 4 vezes 100, 400. Ora, fera, eu agora fiquei com a equação em x do primeiro grau muito simples. Basta mudar de membro, 4x passa subtraindo, 5x menos 4x é x. Acabei de encontrar a distância que a câmara estava inicialmente do prédio. X igual a 400 metros, a alternativa correta, letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. Aparecendo questão assim, eu tenho certeza que você vai dar um sorriso e destruir na prova. Vamos juntos.